Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre equação de segundo grau incompleta. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, a gente tem aqui o exemplo que nós vamos resolver, 5x² menos 20 que é igual a zero, então essa equação aqui é do tipo equação de segundo grau incompleta, beleza? Diferentemente das equações do segundo grau que são completas, como por exemplo nestes exemplos aqui, ó. Para que todas elas são equações completas do segundo grau. Mas nessa aula a gente vai ficar focado em resolver equações incompletas, tudo bem? Ok, então vamos escrever aqui ó, 5x² menos 20, que vai ser igual a zero. Primeira coisa que nós vamos fazer é isolar, buscar isolar o x, né? Então, para que isso aconteça, né, mais para frente, primeira coisa que nós vamos fazer é passar esse menos 20 que está aqui no primeiro membro lá para o segundo membro, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, a gente vai escrever aqui o 5x elevado a 2, que vai ser igual a mais 20. E por que mais 20? Porque você lembra que toda vez que um termo ele muda de membro, o sinal dele se altera. Então, se ele era negativo, de acordo com a regrinha das operações inversas, né? Se ele era negativo, ele vai ficar positivo. Tudo bem? Então é isso. Bom, e agora, né? A gente tem aqui 5x² mais 20. A relação matemática que um 5 tem com x aqui, pessoal, é de multiplicação. Então, para me isolar o x, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar esse 5 do primeiro para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó. Se o 5 está multiplicando o x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A gente vai escrever x elevado ao quadrado vai ser igual a 20. E esse 5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo o 20. Tudo bem? Então aqui vai ficar x elevado ao quadrado, que vai ser igual a 20 dividido pelo 5, que é 4. Aí é o seguinte. Agora, para a gente isolar o x, a gente vai ter que extrair a raiz quadrada do 4. Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E daí a gente pergunta, né? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo é 4? Duas vezes, né? Porque o índice aqui é 2. É o 2, tudo bem? Porque 2 vezes 2 é 4. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, o meu conjunto solução aqui, né? Vai ser formado pelo x, que vai ser igual a 2 positivo, ou x, que vai ser igual a menos 2. Então o conjunto solução, eu vou escrever assim, ele vai ser igual a mais 2 e menos 2. E está resolvida essa primeira equação incompleta aqui do segundo grau, tudo bem? Então agora vamos para o próximo exemplo. Então aqui agora, pessoal, neste segundo exemplo, nós temos o seguinte, x² mais 8x que é igual a zero. Então vamos escrever essa equação incompleta do segundo grau aqui, ó. Então vai ficar x elevado ao quadrado mais 8x, que vai ser igual a zero. Então, esse x² a gente pode escrever ele da seguinte forma, ó, x que multiplica x, tudo bem? Mais 8x que vai ser igual a zero. Notemos o seguinte, ó. Se a gente olhar esse termo aqui, ó, esse termo e esse, eles têm algo em comum. E o que, que eles têm em comum? É o x. Concorda comigo? Ó? Repara que eu tenho x aqui e x aqui. Ou seja, esses camaradas aqui a gente vai chamar de fator comum.
Então o que nós vamos fazer? Vamos fatorar, vamos colocar esse x aqui em evidência. Então vai ficar assim, ó. A gente escreve aqui esse fator comum que é o x. E daí a gente abre um parênteses, coloca aqui dentro, né, obviamente, o sinal de mais. Fecha o parênteses. E aqui a gente coloca que vai ser igual a zero. Então o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse camarada aqui, que é o x vezes x. Então todo ele aqui, ó. E vamos escrever ele aqui, ó. X vezes x. Dividido por quem? Pelo x que a gente colocou aqui em evidência, ó. Então vamos dividir pelo x aqui que a gente colocou em evidência. Desse outro lado aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui esse camarada aqui, ó. 8x. Então vai ficar ali assim, ó. 8x, ou 8 vezes x, que é a mesma coisa, né? Dividido pelo x que a gente colocou aqui em evidência. Então esse x que está em evidência, a gente coloca ele aqui. E aí a gente faz o seguinte, ó. O resultado aqui vai ficar como? Dessa conta, dessa divisão aqui, ó. A gente pode simplificar. A gente corta esse x com esse x aqui. E aí sobra quem? Esse x aqui. Desse outro lado vai ficar como? A gente corta esse x com esse x. E sobra esse 8 aqui. Então, esses camaradas que a gente teve como resultado, eles vão aqui para dentro aqui, ó, desses espaços aqui. Então, esse x, ele vai vir para cá. E esse 8 vai vir para cá. Então, vai ficar assim, ó. A gente vai escrever x, que multiplica x mais 8, que vai ser igual a zero. Então, a nossa equação vai ter como resultado o seguinte, ó. A gente vai ter duas soluções possíveis. Ou a gente vai dizer que esse x aqui ele é igual a zero. Então vamos dizer que o x ele vai ser igual a zero. Ou a gente vai dizer o seguinte, que esse x aqui, ou aliás, que esse x mais 8 aqui, que é igual a zero. Então vai ficar assim, ó, x mais 8 é igual a zero. X mais 8 é igual a zero. Como a gente quer isolar o x, a gente passa esse 8 para o outro lado. E se ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então repare que os dois resultados possíveis é x é igual a zero ou x é igual a menos 8. Então o nosso conjunto de solução ele vai ser formado pelo zero ou o menos 8. Então está aqui resolvida essa segunda equação do segundo grau incompleta. Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.